Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Aqui estamos mais uma vez para compartilhar com você uma palavra, mensagem da Bíblia. E gostaríamos nesse momento de ler com você Romanos capítulo 14, versos 7 e 8, texto muito bonito, da palavra do Senhor, que diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivermos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Lindo texto, né? Esse texto é um texto que fala sobre mordomia da vida, mordomia da influência, né? Romanos capítulo 14 está mostrando algo muito especial, né, para todos nós, nos ajudando aqui a compreender, né, quão grande é a nossa responsabilidade com a nossa própria vida e com tudo que fazemos aqui neste mundo, né? Você sabe que tanto aqui onde eu estou, onde você está, o que mais ouvimos em nossos dias é aquela exclamação sobre o direito da vida. A vida é minha e eu faço o que eu quero. Ou outras pessoas dizem: ninguém tem nada a ver com minha vida. Já ouviram isso? E às vezes dentro de casa mesmo os nossos filhos falam isso, né? Então, esse é o grito de milhares de pessoas que dizem que não pediram para nascer, mas que já que nasceram, agora são donas das suas próprias vidas. E realmente fazem o que querem, sem medir, muitas vezes, as consequências dos seus atos. A vida é minha e eu faço o que eu quero. A vida é minha e eu vivo do jeito que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então essa é a exclamação de muita gente, né? Eu não sei quantos que nos ouvem, né, estão cientes da responsabilidade que temos como mordomos, como administradores da vida. Foi Deus quem fez o mundo e foi Deus quem fez o ser humano. Só Deus pode gerar a vida, né? Então tudo lhe pertence. A vida não é nossa. A vida pertence a Deus. Ele nos deu como prêmio, como dádiva, né? E nós estamos aqui como mordomos, administradores da vida que Deus nos deu, né? Tanto os nossos bens, nossa família, tudo que recebemos do Senhor, nós administramos, inclusive a nossa vida, ok? Então Jesus falou sobre o assunto, esse assunto, contando a parábola do mordomo infiel, aquele administrador infiel. Ele diz assim em Mateus, Lucas capítulo 16, versos 1 e 2, e depois o verso 10, ele diz que havia certo homem rico que tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de estar dissipando, roubando os seus bens. Chamou então e lhe disse: que é isso que ouço dizer de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. E concluiu então no versículo 10 dizendo: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então veja bem, ser mordomo ou ser administrador de coisas que não nos pertencem implica que teremos que dar contas destas coisas. Na verdade, né, tudo que existe no mundo tem um dono. Aquele que fez todas as coisas é o dono de todas as coisas.
Ele fez o sol, fez a lua, fez o firmamento, fez a terra, né? Fez o ser humano, fez os animais, tanto aquáticos como terrestres, né? Ele fez tudo. A natureza foi criada por Deus, né? A vida animal e humana foram criadas por Deus. Então tudo pertence a Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Que todas as coisas pertencem ao Senhor e que nós não podemos viver aqui nesse mundo esquecidos de que um dia teremos que prestar contas daquilo que recebemos das mãos de Deus. Nós seremos chamados como aquele mordomo para prestar contas da nossa mordomia, ou seja, de tudo o que recebemos de Deus. A nossa família, as nossas habilidades, a nossa vida, os nossos bens, né? Tudo que recebemos de Deus. Um dia teremos que prestar contas. E muitos vão receber aquela advertência da parábola do mordomo infiel. Serão chamados de mordomos infiéis, pelo fato de estarem dissipando, né, destruindo, desperdiçando tudo aquilo que Deus colocou em suas vidas para cuidar, para tomar conta. O apóstolo Paulo reconheceu que Deus é o legítimo dono de todas as coisas e ele nos chama a atenção para o cuidado que devemos ter na administração de tudo que Deus colocou nas nossas mãos, inclusive a nossa influência aqui nesse mundo. Porque em nosso viver, nós estamos influenciando e sendo influenciado todos os dias. Eu influencio pessoas e eu sou influenciado por pessoas. Por isso há pessoas que defendem aquela teoria de que o ser humano é produto do meio. Por quê? Por causa da influência. E a gente sabe que neste meio, né, há influência negativa e influência positiva. Então todos nós recebemos influência boa, coisas boas, né, bem positivas, que nos ajudam, mas também somos influenciados negativamente, né? Conta-se a história do Newton, que era cientista, e em suas pesquisas ele descobriu que misturando um elemento que eu vou chamar aqui elemento A, mais um outro elemento chamado elemento B, poderia haver uma grande explosão. E ele criou assim a bomba de Newton, que é conhecido como bomba atômica. Fizeram os testes e deu certo. Newton descobriu como explodir o mundo, mas não era essa a sua intenção. Mas os americanos, né, fizeram uso da bomba de Newton e explodiram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Milhões de pessoas prejudicadas. Até hoje nascem pessoas com problemas físicos, de má formação, pelos elementos radiativos daquela bomba de Newton. Mas a intenção dele não era explodir o mundo, mas muitas pessoas foram mortas com aquela bomba. Assim acontece com filmes, novelas, literatura, né? Principalmente a literatura pornográfica, né? Que maléfica são. Alguns filmes, né, influenciam para o mal. A maioria das pessoas que estão hoje presas, né, que são homicidas, assaltantes, sequestradores, aprenderam através de filmes, vendo filmes, né? Muitas pessoas violentas, né, aprenderam a violência através de filmes, né? Muito homossexualismo, muita perversão, as pessoas têm aprendido através das novelas, através da literatura. Os autores morreram, né? Quem não morreu vai morrer, mas a influência negativa do que eles escreveram, do que eles fizeram, permanece no mundo e permanecerá. Vai continuar destruindo vida de pessoas. Naturalmente que o que é bom também
né, influencia para o bem, a Bíblia Sagrada, por exemplo, que influência positiva na nossa vida. As pessoas que leem, que creem na palavra de Deus, têm uma vida completamente diferente, uma vida útil, vive como cidadãos, né, que abençoam a vida de outras pessoas na comunidade. Né? Então veja bem, né, tudo que se faz, tanto nos filmes, né, nos escritos, né, estamos influenciando alguém. E sempre que vemos essas coisas, estamos sendo influenciados. Né? Então, veja que uma pessoa que faz coisas maléficas, coisas prejudiciais, mesmo depois da morte, eles continuam influenciando negativamente. Mas também aqueles que fazem coisas boas, mesmo depois da sua morte, eles vão continuar influenciando positivamente as pessoas. Por isso o apóstolo Paulo escreveu essas linhas, nos alertando, né, para uma área importante da nossa mordomia cristã, que é a influência, o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, o legado que estamos deixando para o mundo, para os nossos amigos, nossos colegas, né, para a sociedade. Que legado eu estou deixando? Né? Então é interessante para nós olharmos aqui que a influência, ela tem algumas características, né? E Paulo estava naturalmente preocupado com isso. Ele sabe que uma influência, né, ela tem características que precisam ser observadas. E a primeira delas é que a influência é inevitável. Inevitabilidade. O ser humano é um ser social. Né? Para o seu desenvolvimento ou para o desenvolvimento da sua personalidade, ele precisa viver com outras pessoas ou conviver com outras pessoas. E nesse contato de uns com os outros, nós exercemos influência e somos influenciados. E isso acontece inconscientemente, é parte natural da vida. Sempre estaremos então influenciando ou sendo influenciados. E isso começa dentro de casa. Os pais sempre influenciam seus filhos. Irmãos mais velhos influenciam os mais novos. Os avós também influenciam. Os tios influenciam. Todos estão, de alguma forma, influenciando outras pessoas. Por isso precisamos ter cuidado. Né? Que se eu digo a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu posso estar destruindo a vida de outras pessoas. Então eu tenho que entender que a vida pertence a Deus e eu preciso administrá-la da melhor maneira possível, porque através da minha vida eu posso abençoar a vida de muitas outras pessoas. Então todos nós exercemos influência a partir da nossa casa, do nosso lar. Os professores, por exemplo, exercem uma grande influência sobre os seus alunos e assim por diante. Pastores exercem influência sobre a igreja, patrões exercem influência sobre seus empregados. Então nós podemos comparar a influência com as ondas do rádio ou da TV. Cada pessoa tem o seu aparelho receptor, né? Um rádiozinho, uma televisão, e ali ele ouve notícias ou vê as notícias que vêm de longe. As ondas são invisíveis, mas elas entram lá naquele rádio, naquela televisão, e nós podemos ouvir e ver. Assim, cada passo, cada atitude nossa cruzam a atmosfera social em que nos movemos e a cada instante alguém está captando as ondas da nossa influência. Por isso, o apóstolo Paulo, o apóstolo do Senhor, usado pelo Espírito Santo, disse que ninguém vive para si e ninguém morre para si. Né? E é verdade, ninguém vive só para si. Nós estamos influenciando pessoas, quer positivamente, quer negativamente. Ninguém morre para si, porque mesmo depois da morte, a influência permanece. Jesus nos ensinou que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. De igual modo,
Ele diz: a vossa luz deve resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versos de 14 a 16. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que a nossa influência é inevitável. Não há como esconder, não tem como esconder uma luz, né? Por isso, a nossa luz precisa brilhar diante dos homens. Outra característica da influência é a durabilidade. Ela dura para sempre. Nossa vida é curta aqui na Terra. Os apóstolos disseram que é como um vapor, né, que aparece e logo desaparece, ou logo desvanece, ou é como a erva do campo, que hoje ela brota, ela cresce, amanhã ela seca e morre. Então devemos, porém, viver esta vida que é rápida, que é passageira, de tal maneira que a nossa influência possa se prolongar pelas gerações seguintes. O homem não deve deixar de viver quando morre, e sim continuar vivendo mais intensamente naquelas vidas que foram abençoadas pela sua influência positiva. Paulo foi um homem que viveu dessa maneira. E até hoje nós somos influenciados pelos ensinos de Paulo. Quem que lê aí as cartas de Paulo e não fica influenciado? Todo mundo. Que coisa linda! Quanta influência positiva nós temos. Veja o que a Bíblia diz sobre Abel. É lá no início do mundo. Abel, filho de Adão e Eva. Hebreus capítulo 11, verso 4 diz assim: pela fé, Abel, depois de morto, ainda fala. Sempre que vamos falar do culto, nos referimos ao culto de Abel. Por gerações, desde o início do mundo, a vida de Abel tem sido e continuará sendo um grande sermão para nós. Ele nos ensinou a dar as primícias para Deus, a oferecer um culto de acordo com a nossa comunhão, a nossa espiritualidade. Que diferença quando nós vamos para o segundo livro de Crônicas, capítulo 21, verso 20? A vida de Jeorão, rei de Judá. Diz assim: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis de Israel. Não teve direito nem de ser sepultado no túmulo dos reis, de tão mal que era. Aos 32 anos, quando foi coroado rei de Judá, a primeira coisa que ele fez foi matar os seus 6 irmãos, filhos de seu pai, para que ninguém tivesse possibilidade de tomar-lhe o trono. Matou todos os 6. Foi terrível, perverso, tão perverso que o profeta Elias enviou para ele uma carta dizendo que ele morreria em pouco tempo, com muito sofrimento. E ele teve um problema no intestino, que os próprios intestinos saíram. E ele morreu num sofrimento terrível, e o povo nunca falou sobre ele. Nenhuma saudade ele deixou naquele lugar, porque a sua influência foi uma influência negativa. Todos influenciam pessoas. Paulo, Abel influenciaram positivamente. Jeorão, Caim influenciaram negativamente. Então tenhamos responsabilidade, pois daremos conta da nossa influência, da nossa mordomia, porque ela é inevitável e ela dura para sempre. São características. Então nós vivemos um pouco de tempo, 50, 100, no máximo, mas durante a nossa vida estamos influenciando pessoas. E aí é interessante pensar sobre retratos de Jesus. Nós não conhecemos, por exemplo, a fisionomia de Jesus.
há muita coisa, né, pintada, quadros bonitos pintados sobre Jesus, mas ele viveu, passou aqui há 2000 anos atrás, né? Nós não ouvimos pessoalmente, fisicamente, né? Mas ele é conhecido através das pessoas que o receberam pela fé, né? Por isso o apóstolo Paulo escreveu dizendo, né, isso está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2, ele diz, nós somos a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, conhecida e lida por todos os homens. Que lindo! Nós somos a carta de Cristo, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, mas é a carta conhecida e lida por todos os homens. Então a minha vida, a sua vida, é uma carta, a carta de Cristo, a carta que é conhecida de todos os homens, que é lida por todos os homens. E ele também disse, em 1 Coríntios 2,16b, que nós temos a mente de Cristo, né? Então, é uma influência positiva, né, da vida de Jesus aqui nesse mundo. Há uma história interessante de um moço chamado Sadhu Sundar Singh. O grande cristão na Índia, Sadhu Sundar Singh, ele foi para Londres e foi visitar um pastor famoso em Londres. Quando ele bateu a porta da casa daquele pastor, a empregada foi atendê-lo e ela perguntou, qual o seu nome? A quem eu devo anunciar ao meu senhor? Ele disse, Sadhu Sundar Singh. A menina não conseguiu gravar o nome deste cristão. E dirigiu-se ao escritório do pastor, do seu patrão, e disse, aí está um senhor que deseja vê-lo. E o pastor perguntou, como se chama? Ela disse, desculpe-me, mas eu não consigo lembrar o seu nome. Mas é um homem muito parecido com Jesus Cristo. Um homem muito parecido com Jesus. Porque ele reproduziu em sua vida a vida de Cristo. A menina nunca tinha visto aquele homem, mas achou que ele era muito parecido com Jesus. E ela disse ao pastor, é um homem parecido com Jesus? Como? Sem nunca ter visto antes? Sem nunca ter visto Jesus? Por causa da influência deste homem. O que ele transmitia era algo especial que tocou o coração daquela menina. Uma outra história interessante, história missionária, né, está falando de um missionário que foi às selvas africanas e ele foi pregar o evangelho lá numa tribo da África. E ele contou a história de Jesus. E ele começou a falar sobre Jesus, que Jesus ensinava, que Jesus curava os enfermos, que Jesus fazia muitos milagres. E aqueles africanos todos estavam silenciosamente admirados, perplexos, ouvindo aquela história sobre Jesus. O Jesus que ensina, o Jesus que cura, né? Cura os doentes, o Jesus que liberta, o Jesus que faz milagres. E quando aquele culto terminou, aquelas pessoas da tribo se dirigiram ao missionário e disseram, esse Jesus já esteve aqui, ele morou aqui um bom tempo. E o missionário então pediu que o descrevessem e logo compreendeu que se tratava de um missionário médico que estivera ali por alguns anos passados. Alguns anos ele tinha trabalhado naquela tribo. Ele imitava Jesus de tal maneira que a tribo toda o confundiu
com o próprio Cristo. Quando outro missionário chega para falar e falou de Jesus, eles disseram: esse Jesus já esteve aqui, esse Jesus morou aqui. Como tem sido a nossa vida? O que as pessoas pensam de nós? Aqui entra mais uma vez, né, o que a maioria das pessoas pensa da vida, né? A vida é minha e eu faço o que eu quero. Cuidado com esta frase, né? A vida é sua, você até pode fazer o que você quiser, mas você terá que prestar contas diante de Deus, porque você está influenciando outras pessoas, né? Você pode fazer o que quiser, sabendo que um dia terá que prestar contas, será chamado diante do Pai poderoso, dono da vida, para prestar contas da sua vida, de como você tem administrado os seus dias aqui na face da terra. Não te esqueça disso. Você sempre está influenciando pessoas, quer positivamente ou negativamente. A Bíblia diz: não erreis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Há muitas pessoas que não querem ser cobrados, preferem não saber a verdade, pois assim conseguem viver mais tranquilos, entre aspas. Hoje há pessoas que procuram se esconder no meio da multidão, e quanto maior a multidão, melhor para viver uma vida contrária àquilo que diz crer. Só que Deus chamará cada um pelo nome, né? Deus conhece o nome de cada pessoa e Ele vai chamar cada um pelo nome. Pedro, dá conta da tua mordomia. Cirino, dá conta da tua mordomia. João, dá conta da tua mordomia. Um dia vai acontecer, né? O que aconteceu com aquela mulher que sofria hemorragia por 12 anos? Ela estava no meio de uma grande multidão, já tinha gastado todos os recursos financeiros que possuía com os médicos e ninguém havia resolvido aquele problema da hemorragia. E ela ouviu falar de Jesus, do poder de Jesus. E ela entrou no meio daquela multidão apertada e ela disse: se pelo menos eu tocar nele, eu serei curada. E ela chegou por trás e tocou em Jesus, e imediatamente aquela hemorragia foi estancada. E aí Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado. Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: mas como? Tanta gente te empurrando aqui, né? Tanta gente te tocando. Como que você pode dizer que alguém te tocou? Ele disse: alguém me tocou, porque eu vi sair virtude. Milagre aconteceu. E aquela mulher trêmula, né, chegou perto de Jesus e disse: eu te toquei. Fui eu, né? Então, ela foi curada. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. E é assim. Jesus sabe todas as coisas. Ele conhece a nossa vida, sabe tudo sobre a nossa vida. E nós teremos que prestar contas da nossa vida diante dele. Mas gostaria de caminhar aqui para o encerramento, dizendo que há algumas esferas onde nós exercemos influência. Todos exercem influências, uns mais, outros menos, de acordo com o círculo das suas relações. A responsabilidade é grande, as oportunidades também são grandes. E temos que alargar o círculo da nossa vida para exercer uma influência positiva sobre as pessoas, né, com quem estamos convivendo. Quanto mais amplo o nosso círculo de influência, mais pessoas poderemos influenciar, né, positivamente. Então nós estamos diariamente em alguns lugares. Por exemplo, no lar. No lar nós somos realmente o que somos. No lar vivemos a vida real. No lar se conhece o verdadeiro crente. No lar o número de pessoas é pequeno.
mas é onde ficamos a maior parte do nosso tempo. É indispensável que cuidemos da nossa família, pois são tesouros que o Senhor colocou em nossas mãos para cuidar. Então nós influenciamos nossos filhos todo dia. Lamentavelmente muitas pessoas são diferentes lá fora do que dentro do lar, porque colocam uma máscara quando saem de casa, colocam uma máscara quando vão à igreja. Não é essa máscara da pandemia, mas é uma vida diferente. Lá fora parece bonzinho, é aquela pessoa realmente devota, cumpridora das obrigações, e às vezes dentro do lar não é assim que funciona. Então é interessante que cada um esteja observando a sua maneira de viver. E no lar é o lugar onde nós vivemos mais e de forma mais real. Então precisamos ter cuidado com o legado que estamos deixando para nossos filhos, para a nossa família. Então isso é muito importante. Então às vezes a gente olha, a pessoa pensa que é uma coisa e ela é diferente. Cuidado com a influência dentro do lar. Então a vida cristã, ela deve ser tal que não haja diferença. Não devemos ser maldizentes, irritados, profanos dentro do lar, porque os nossos familiares e nossos vizinhos sabem tudo o que se passa na nossa vida. O cristianismo não deve ser uma capa para vestir na hora de sair de casa ou na hora de ir para o culto. Cristianismo é vida com Jesus. Cristianismo é confundir-se com Jesus. Não sei se todos conhecem a história do menino que queria morar no templo. Ele dizia: mamãe, vamos morar aqui no templo. Mamãe, vamos morar no templo. Mamãe, vamos morar aqui. Aí a mãe perguntou: por que, meu filho, você quer morar no templo? E aquela criança disse: porque aqui papai é tão bom. Porque aqui papai é tão bom. O que não é verdade, não era verdade em casa. Outro lugar de influência é a escola. Quantas pessoas entregam a sua vida a Cristo por causa do testemunho de colegas de classe. Testemunho positivo. Então na escola temos oportunidade para falar de Cristo aos nossos colegas, mas também de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto muitos estão ali colando nas provas, pescando, o cristão precisa ser honesto, estudar, precisa demonstrar a sua honestidade. Isso vai impactar a vida dos seus colegas. E isso tem impactado. Mas também há cristãos que têm um testemunho negativo dentro da escola. Nos negócios, um outro local. Uma das formas de influência é através da pontualidade com os nossos compromissos financeiros, pagar as contas em dia, ou pelo menos conversar com os credores. Isso é um ponto positivo em nosso testemunho. Porque há pessoas que não compreendem o Evangelho e dizem: negócio é negócio, religião é religião. Isso é hipocrisia. Isso é ser um sepulcro caiado, que Jesus falou. Porque é uma coisa só. Evangelho, cristianismo, é ter Cristo em nossas vidas. Se a religião não serve para mim, ela não serve para mais ninguém. Não adianta pregar o Evangelho aos outros se esse Evangelho não mudou a minha vida. Então, para o mordomo cristão, tudo é sagrado, porque tudo pertence a Deus. A nossa influência na igreja, ou para a igreja, nossas atitudes no culto, estão influenciando outros. Você percebe isso quando uma criança sai. Uma criança às vezes sai, todos vão atrás. Quando uma fica conversando, todas começam a conversar. Então um vai influenciando o outro. E isso também entre adultos. Então a reverência, a participação nos trabalhos,
a liberalidade em contribuir, tudo isso levará alguém a imitar. Se você valoriza a sua igreja, outros estão aprendendo a valorizar. Se você é um crente negligente, que tanto faz estar no culto como estar em casa, né? Ou estar vendo televisão, ou estar passeando, isso também influencia as pessoas. E vai influenciar muito seus filhos. É por isso que muitas pessoas hoje estão com seus filhos completamente longe de Deus, né? Porque a influência foi negativa. Cuidado com a influência. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nosso testemunho precisa ser um testemunho positivo. Por quê? Porque a vida não é nossa, ela pertence a Deus. Não vivemos para nós mesmos e nem morremos para nós mesmos. A Bíblia diz, né, que devemos amar as pessoas, né, nos dedicar, influenciar a vida das pessoas de forma positiva. E também na sociedade onde vivemos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, disse Jesus, que uma mulher introduz a farinha até que tudo fique levedado. Então a nossa missão é introduzir o evangelho na sociedade, até que toda a sociedade seja influenciada pelo evangelho. Não podemos viver isolados, mas influenciar pessoas. Jesus viveu sem pecado, embora estivesse entre os pecadores. O mundo carece de pessoas que vivam uma vida reta, uma vida justa, uma vida de comunhão com Deus. Por isso, meus prezados, está aqui um grande texto para nós. Nós somos administradores da vida, somos administradores da influência e nós temos todas as condições para influenciar o mundo com o Evangelho de Cristo. Um mundo que tem sido influenciado pelo maligno, pelas coisas erradas, né? Mas nós precisamos exercer uma influência positiva. Negativamente, há influência de todos os lados, mas precisamos positivamente influenciar. Está aí o grande texto do apóstolo Paulo, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que bênção, né? Entender, né, que a vida pertence a Deus. Quer vivamos, quer morramos, precisamos estar, né, influenciando pessoas de forma positiva. Que Deus nos abençoe. Amém.